E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. E hoje falando de uma coisa que eu gosto bastante, mas que eu não trago tanto assim, porque é um momento de fuga, um momento de paixão, onde eu não gosto de produzir tanto conteúdo, que é o esporte. Pois no último final de semana começou a temporada 2021 da Fórmula 1, que neste ano você vai acompanhar na Band, então você não vai ver por muito tempo o Galvão narrando no fio da navalha. E eu sou fã de Fórmula 1 desde pequeno, desde talvez a época do Senna, eu não entendia muito bem as coisas, mas já gostava, e desde pequeno eu acordo cedo aos domingos para assistir Fórmula 1. Tanto que eu sou fã que algumas vezes eu fui até Interlagos assistir corrida, quando eu ganhei cortesia de ingresso, quando eu paguei ingresso, quando eu parcelei pra ver ingresso porque é um negócio muito caro. De fato é um esporte a certo ponto elitista, mas tem o seu charme que nós vamos falar aqui agora. E eu sempre cresci procurando entender mais e estudar mais sobre Fórmula 1. Na minha época tinham documentários em VHS, principalmente da época do Senna, oficiais da Fórmula 1, contando um resumo das temporadas que aconteciam. E ao longo do tempo eles foram profissionalizando isso, fazendo documentários de 3 horas oficiais da Fórmula 1, contando como foi a temporada e tal. Mas sempre algo muito técnico assim, não tinha nada assim, com uma linguagem cinematográfica muito refinada, não tinham entrevistas e detalhes de bastidores que a gente queria saber e que eram interessantes. Era sempre coisas, vamos colocar assim, mais comerciais sobre a Fórmula 1. Mas então, certo dia, a Netflix chega e fala que captou uma temporada inteira de Fórmula 1 sob ordem da FIA para fazer uma série, e essa série se chama Fórmula 1 Drive to Survive, ou em português Fórmula 1 Dirigir para Viver, que ficou um nome horrível. Você vê que às vezes em inglês é legal, mas em português podia ser um outro nome mais da hora, tá ligado? E com a chegada do Drive to Survive, a Fórmula 1 meio que ganhou uma força extra, principalmente em relação aos jovens, pois o documentário entra no catálogo e a galera vai assistir. Tem gente que assiste o que é mais recomendado na Netflix, em vez de ter uma curadoria de conteúdo mais seletiva. E o documentário foi ganhando mais notoriedade, mais adeptos entre os jovens, assim, e gerando novos fãs para Fórmula 1, que é muito legal num momento que a gente não tem nem brasileiros correndo lá. Mas como que Drive to Survive conseguiu fazer isso com a Fórmula 1? Bem, eu diria que o primeiro fator é trazer uma linguagem da Fórmula 1 voltada para leigos. A série documental não preocupa tanto em falar termos técnicos para você. Ela mostra muito relações humanas envolvendo ali. Mostra a relação de chefe de equipe, mostra o que o piloto faz na hora vaga, tem lá um especial de um piloto que fez determinada coisa, tem lá as presepadas que a Haas sempre faz lá, que é uma equipe, cara, o que tá no documentário parece coisa de cinema, mas não é, de tanta bizarrice que a equipe faz. Trazer essa linguagem de uma coisa documental aos moldes da Netflix é um grande trunfo de Drive to Survive e que atrai o fã mais leigo a assistir a série. Porque, como eu disse, a série não se preocupa em contar todas as histórias que envolvem a temporada, como eu falei que aconteciam nos documentários de Fórmula 1 antigos. Preocupa muito mais em trazer as histórias que podem ser legais de ser contadas pro público. Às vezes tem muita história que é legal, que você vai colocar ali, só que você precisa de 2-3 minutos para colocar, você não precisa estender um tanto assim, para contar uma história gigantesca que tem acontecido, que apesar de legal, tem acontecido muito rapidamente, pois tudo é muito rápido na Fórmula 1. Você vai pra detalhes assim, tipo, um perfil de piloto, uma história que aconteceu há uns 3 anos atrás e que volta a acontecer agora. Um detalhe bobo assim, tipo, sei lá, ele tinha um concorrente atrás dele, acabou deixando um vácuo e o concorrente acabou ganhando velocidade, acabou atrapalhando o cara que deu o vácuo pra ele, né? Assistindo a série vocês vão entender isso. E isso ajuda no quê? Isso ajuda a trazer dramas, a trazer momentos tensos, a trazer momentos onde o piloto ou a equipe tiveram que se virar e achar uma solução mirabolante pra resolver o problema. Então é tudo feito com uma linguagem bem didática, assim. Eles explicam com detalhes bem bonitinhos e tal, assim, pra trazer o drama, a necessidade que foi acontecer aquilo em determinado momento. E pra fazer isso, às vezes eles contam umas mentirinhas pequenininhas assim, tipo, às vezes o cara tá numa super corrida e tal, assim, que ele quer mostrar no documentário, o cara chega em nono. Aí, na realidade, você vendo de fora como espectador, acharia que a corrida foi uma porcaria. Mas entendendo o drama dentro do carro, dentro da equipe, você tem
um universo diferente ali a ser explorado e que torna a história mais rica. E antes de falar por que isso tudo é muito legal, vou pedir para você curtir, compartilhar, favoritar, se analisar e se inscrever no analisador, dar o seu joinha, comentar aqui embaixo, Fórmula 1 já era, Fórmula 1 morreu com o Senna. Pode falar de boa assim, tá ligado? Tem gente que acredita nisso, mas tá totalmente errado. Assistam o Drive to Survive para ter uma noção do que é a Fórmula 1 hoje. Mas enfim, é muito legal porque o Drive to Survive trouxe uma coisa que a Fórmula 1 nunca teve praticamente, pois recentemente vamos dizer assim, dono da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, vendeu para a empresa Liberty Media, uma empresa americana, os direitos da Fórmula 1. Ele era o dono da Fórmula 1 e com isso a Liberty, uma empresa americana, abriu as portas para a Netflix. E o Bernie ele era um cara velho, ele tem uns 80 e poucos anos, quase beirando 90, e ele era meio sisudo e meio antiquado em alguns pontos. Tanto que o primeiro pedido do Lewis Hamilton, quando a Liberty chegou na Fórmula 1 eu posso ter um Instagram, eu posso ter uma mídia social, pois nem isso o Bernie Ecclestone permitia aos seus pilotos. E isso desligava os pilotos, apesar de toda a questão que a gente tem, assim, do público. E Drive to Survive, junto com essa chegada da Liberty, fez o piloto se conectar novamente com o público da Fórmula 1. E isso é muito legal, você humanizar a figura que está debaixo do capacete, dentro do carro, onde você só vê uma cabecinha mexendo dentro do carro ali. Tem o ser humano conduzindo aquilo lá, e tem várias histórias muito legais a ser contadas ali. Como, por exemplo, as histórias próprias do Hamilton, que não é só o melhor piloto hoje da história da Fórmula 1, mas também é uma pessoa que luta pela causa negra fora das pistas. Ou a história do Grosjean Carras, que vai de momentos pastelões a momentos dramáticos, como o acidente que ele teve, que ele quase morreu no Bahrein. Ou então de personalidades muito fortes, como a do Max Verstappen, que tem tudo para ser um dos melhores pilotos da Fórmula 1, mas se acha o melhor piloto da Fórmula 1, e isso acaba gerando um tanto de histórias bem engraçadas, no mínimo, para não dizer trágicas em outros, principalmente quando ele era mais jovem. E isso tudo é o grande trunfo do Drive to Survive, de humanizar o piloto, de humanizar a Fórmula 1 e trazer ela mais próxima ao público que tanto gosta ou não da categoria, se sentir mais familiarizado com o que acontece lá. Então dê uma chance para Drive to Survive. Se você ainda não tiver assistido, curta, compartilhe, favorite, analise, se inscreva e até o próximo analisador.